música de El Cabeção. Bora homenagear ele agora. Esse ano foi embora pro sertão, como é pro Cabeção, barriga com mais mil. Meus velhotes a grana dele, a moçada do terreiro tira pouco simplesmente. Esse ano foi embora pro sertão, como é pro Cabeção, barriga com mais mil. Meus velhotes a grana dele, a moçada do terreiro tira pouco simplesmente. A menina da brincadeira, a mãe da festa, sempre na mesa. A moreninha expressa com alegria, quando todo dia tem gostada com certeza. Esse ano vou embora pro sertão, vou saber do São João, faria com mais mil. Meus velhotes a virar em grana dele, a moçada do terreiro tira fogo e sacar. JJ Produção, Jair o Sítio Bahia. Bora balançar! É arrastada. Eita, forrozinho bom danado, hein? Eita, forrozão! Rapaz, que forrozinho massa esse aqui. É doido, deu foi saudade agora, hein? Então, bom da gente poder fazer o arraiazinho no nosso altaragão, hein? Mas desse coronavírus ainda solto por aí, melhor deixar quieto, né? Bora deixar o forrozinho aqui de lado, vamos pra nossa... E a aula de que mesmo? Hoje, hein? Não me perder aqui, não sei mais nem que dia é hoje. Rapaz, que forrozinho bom. Vamos lá, né? Deixa o forró de lado aqui, embora é pra nossa aulinha de matemática, né? E aí, turma, tudo bem? Uma boa terça-feira, né? Vamos para as nossas atividades. É o seguinte, nas nossas atividades aí, nosso estudo, vimos ficamos o exercício, né, para resolver. Passei aqui os exercícios para vocês sobre média, né, mediana e moda. E aí a gente já conclui isso aí hoje. E aí a gente passa para as medidas de dispersão, né? Porque medida de tendência central, a gente, se Deus quiser, a gente conclui hoje. Pois muito bem. Então, na nossa estatística, eu espero que vocês estejam aprendendo, que sejam capazes de resolver questões aí no vestibular, né? No Enem. Por falar nisso, eu vou pegar umas questõezinhas de vestibular, menos umas duas, para a gente ver como é que se comporta, né? Ou então do Enem, né? Para a gente tentar resolver, tá certo? Me comprometer aqui de procurar umas questões para a gente resolver do Enem. Então, peguei aqui porque é importante relembrar aqui esse detalhe, ó. Média, mediana e moda são as três medidas de tendência central, as outras são de dispersão, né? Essas aqui são de medida de tendência central, mais usuais que podem ser associadas a um conjunto de dados. Cada uma delas possui, como vimos, interpretação e significado próprio. Dependendo da natureza dos dados, uma ou outra dessas medidas pode ser mais adequada para representá-los quantitativamente. Entretanto, a análise dos dados se torna mais completa quando conhecemos os valores das três medidas. Ora, por que cada uma tem a sua importância? Pode ser mais adequada do que a outra. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Digamos que um mototaxista ele trabalha de segunda a sábado, né? Aí na segunda ele ganha em média aí uns 30 reais por dia. Aí na segunda ele fez 30, né? Na terça ele fez 35, na quarta ele fez 28, na quinta ele fez 32, na sexta houve uma situação excepcional e por algum motivo ele ganhou 140 reais, né? E no sábado voltou ao normal, ganhou aqui 38, certo?
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter que somar tudo isso aqui. Se eu tirar a média não é adequada. Nesse caso aqui, a média não é adequada. Por que ela não é adequada? Porque eu tenho um valor aqui discrepante, que vai atrapalhar a minha média, vai confundir, vai elevar demais a minha média. Por isso, a mais adequada aqui seria a mediana, né? Porque na mediana eu vou colocar isso aqui em ordem crescente, vou fazer o seguinte, em ordem crescente, vou pegar aqui o 28, vou pegar, depois vem o 30, né? Vem o 30, vem o 32, o 35, o 38, a gente coloca na ordem crescente, né? Ou decrescente, o 38 e o 140. Aí perceba que quando eu coloco em ordem crescente, o número 140 não vai interferir na minha média. Aí como é que eu faço mediana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando o número é par, eu divido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então o que eu faço? Eu pego o terceiro e o quarto termos. O terceiro e o quarto termos. Certo? Aí eu somo os dois e divido por 2. Fazendo aqui a soma. 30 com 30, 60, 67. 67 dividido por 2 vai dar igual a 33,5. Pronto, essa é uma média mais adequada, né? Porque se eu fosse fazer aqui, isso aqui é a mediana, né? Mediana. Se eu fosse fazer aqui uma média, juntando aqui, incluindo 140, somando e dividindo, ia dar uma média muito alta. Então, por isso que ele faz a observação aqui, que cada um se adequa a determinadas situações. Pois bem, então vamos aqui ao nosso exercício, né? Para a gente resolver aqui essa questão 29. Na questão 29, A, B, C, D e E, pede para calcular média, mediana e moda, né? Então, a gente poderia até calcular logo aqui, aproveitar o espaço e calcular aqui a moda, né? Deixa eu ver aqui a moda, que é mais rápido. A moda é desse aqui, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Quem mais repete aqui é o 4. 1, 2, 3, 4. O 3 aparece 3 vezes. E o 4 aparece 4 vezes. Então a moda aqui seria o 4. Vamos ver a moda aqui. 16, 18, 18, 17, 19, 18. A moda aqui é o 18. Pronto. 1, 5, 3, 2, 4. Isso aqui seria a modal. Não tem moda. 1, 2, 3, 4, 5. Seria a modal. Não tem moda. 11, 8, 15, 19, 6, 15, 13, 21. Quem aparece aqui mais é o 15, né? A moda é o 15. 44, 43, 42, 43, 45, 44, 40, 41, 49, 46. Então, quem aparece? Aparece o 43 aparece 2 vezes. E o 44 aparece 2 vezes também. Esses daqui se repetem, né? E aí o que a gente diz? Escolhe qual? Não tem escolha, ela é bimodal. Bimodal. Certo? Enquanto esse daqui que não tem moda é amodal, tem 2 modas, ela é bimodal. Então uma bimodal já não é uma média tão legal, né? Tão eficiente. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui para... vamos resolver agora tirando a média, tá certo? Bom, turma, eu adiantei aqui as contas, né, da média, porque é um pouquinho demorado, né? Então, se for para escrever isso aqui tudinho no vídeo, aí ocupa muito tempo. Então, a média do item A vai ser aqui a soma desses elementos, né? São 9 elementos, né? A soma de todos eles, 2 mais 2 mais 3
E o 4 também deu 29, dividido por 9, deu 3,2222. Aí, como é uma dízima periódica, eu passei um tracinho aqui em cima que representa a mesma coisa. No caso do B, 16 mais 18, 18, 17, 19, 18, são 6 elementos. A soma de tudo isso aqui deu 106, dividido por 6 deu 17,6 também, dízima periódica, né? No item, aí vocês pausam o vídeo, faz o print e copiam aí no caderno, né? Quem não fez ainda. No C está bem simples aqui, 1 mais 5 mais 3 mais 2 mais 4, deu 15, dividido por 5, porque são 5 termos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 15 por 5 deu 3. E o D aqui e o E são grandes, né? 11 mais 8 mais 15, 19, 6, 15, 13, 21. A soma de tudo isso deu 108, dividido por 8 termos, 13,5. E o item E, para finalizar, são 10 termos, né? 44, 3, 43, 42, 43, 45 e assim por diante, dividido por 10. A soma de tudo deu 437, dividido por 10, é só puxar a vírgula, uma casa decimal, 43,7. Beleza? Então, copia aí, quem não fez, e vamos agora à mediana, né? Vamos agora à mediana. Bom, turma, agora vamos para a mediana, né? A mediana, como eu já expliquei para vocês, é necessário que seja colocado em ordem crescente ou em ordem decrescente. Geralmente a gente coloca só em ordem crescente mesmo. Aí tem dois casos específicos. Quando o número de elementos é par e quando o número de elementos é ímpar, que a gente vai ver aqui como é que se dá. Vamos aqui no item A. Mediana 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. O que acontece? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, 9 valores. Aí como é que a gente faz? Pega 9, divide por 2. 9 dividido por 2 dá mais de 4, né? Se dá mais de 4, passa de 4, então você pega o quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5. Pega o quinto termo, né? Pode ver que 9 dividido por 2 vai dar 4,5, né? Então você pega o próximo termo depois do 4, que é o quinto. No caso aqui do B, nós temos em ordem crescente 16, 17, 18, 18, 18, 19. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui deu par, né? Deu o número par. Então você vai pegar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí você vai pegar o terceiro termo mais o quarto termo, certo? Somar e dividir por 2. Quem é o terceiro termo e o quarto? 18, 18. 18 mais 18, 36, dividido por 2 é 18. Então são essas situações, quando é par de um jeito, quando é ímpar é do outro, né? Quando é ímpar, basta circular o termo central, pegar o termo central, depois de colocar em ordem crescente. E quando é par, tem que pegar os dois termos centrais, somar e dividir por 2. Vamos aqui no item C. Média, aliás, a mediana de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 é ímpar. Então o que eu faço? 5 por 2. 5 por 2 dá mais de 2. Então, se dá mais de 2, eu pego o próximo termo, o terceiro termo. Então, 1, 2, 3. O terceiro termo deu um 3. Item D, mediana de 6, 8, 11, 13, 15, 15, 19, 21. São quantos termos? São 8 termos. 8 termos é par. Divide 8 por 2, dá 4. Então eu vou pegar o quarto e o quinto termos, né? O quarto termo é o 13 e o quinto é o 15. 13 mais 15, 28. Dividido por 2, 14. Isso é mediana. Vamos ao item E. Mediana de 40, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46 e 49. São 10 termos aqui. Se são 10, pega 10 e divide por 2. 10 dividido por 2 deu 5. O que quer dizer isso? Pega o quinto e o sexto termo. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Pega o 5, termo 5 e o termo 6. Quinto e sexto termo.
Soma, divide por 2. 43 mais 44, 87. Dividido por 2, 43,5. Então é isso, mediana é basicamente isso. Espero que média, mediana e moda esteja bem claro para vocês, né? Que não fique nenhuma dúvida. Valeu, vamos para a próxima questão. Bom, turma, aqui eu peço desculpas aí porque acho que eu me empolguei aqui com a arraiar. Não foi que eu passei logo, fui lá para a questão do outro exercício, né? Lembrei aqui que tinha as questões aqui do exercício anterior. Então vamos aqui, né? Questão 16. Já adiantei aqui as resoluções para poder não demorar muito. Então, a média aritmética de uma lista formada por 20 números é 12. Olha, ele já dá a média, né? A média é 12 e os números são 20. Qual será a nova média se? Bom, vai se mexer, né? Se acrescentar valores ou retirar, vai interferir na média, né? Então, qual será a nova média se acrescentarmos o número 33 a essa lista? Ora, o que acontece? Nós temos aqui o somatório de todos os números, né? O somatório dividido de todos os números dividido por 20, porque são 20 números, ó. São 20 números. Então, se a gente pegar todos esses números, somar e dividir por 20, dá uma média 12. É isso que ele está dizendo. Então, da mesma forma aqui que se nós pegarmos essa média 12, né? Cada um não é 12. Então, são 20 elementos. Então, 12 mais 12 mais 12 mais 12, 20 vezes. Então, faço 12 vezes 20. Dá 240. É o total de pontos, né? Então, se eu pegar esse 240 e acrescentar 33, que é o que ele está dizendo aqui no item A, aí, minha gente, não será mais só 20 elementos. Eu estou acrescentando mais um número 33, passa a ser de 20 para 21. Então, 240 mais 33 dá 243. E dessa vez, agora dividido por 21, que dá a média 13, né? No item B, diz assim, o que acontece com essa média 12 se nós retirarmos o número 50 da lista? Ora, a soma de todos os elementos, já que é 12 vezes 20, dá 40. Aliás, 240. Se eu tenho 240 e eu retirar 50, eu estou tirando um número, eu estou tirando um valor. Então não fica mais dividido por 20, fica dividido por 19. Porque eu estou tirando um dos números. São 20 números, tirando um deles, que é o 50, vai ficar 19. Então 240 menos 50 dá 190. Dividido por 19 dá 10. No item C, diz o que acontece se nós acrescentarmos o número 63 a essa lista e retirarmos dele o 51. Ora, se acrescentar um número e tirar outro, se acrescentar um passa a ser 21. E se retirar o outro, passa a ser 20 de novo, né? Então, o número de elementos não altera. Mas o que altera é o seguinte, o nosso total é 240, eu acrescento 63 e ao mesmo tempo tiro 51. O que vai dar um total de 252, dividido por 20, né? Porque acrescentei 1, mas também tirei 1, então não mudou nada aqui. Dividido por 20 fica 12,6. Então são essas as médias. Vamos aqui à próxima questão. Essa questão 19, ela exige aqui um pouquinho de atenção, né? Mas dá para fazer as continhas direitinho aqui, ó. Em um concurso público foram aprovados 80 candidatos, cuja média de notas foi 74,5 em 100 pontos possíveis. Eles poderiam ter tirado pontuação máxima, né? Mas a média só foi 74,5. A média das 40 menores notas dos candidatos foi, a média geral ó, é 74,5, mas os 40 que tiraram nota mais baixa tiraram média 67, né? A média dos 40 menores, a média das 40 menores notas dos candidatos aprovados foi 67. Qual foi a média das 40 maiores notas dos aprovados? Ora, se são 80 candidatos e eles todos juntos, né? A média deles todos foi 74,5,
Então, 80 vezes 74,5 dá um total de 5.960 pontos, certo? Então, todas as notas juntas aqui, deles, né? Agora, os 40 que tiraram menores notas, tiraram média 67. E aí, cada um poderia tirar no máximo 100, mas só tirou 67, a média deles. Então, 40 vezes 67, os 40 que tiraram menores notas só conseguiram 2.680 pontos. São as notas menores. Então, aí eu faço a subtração. O total menos os que tiraram menores notas. Ó. O total, 5.960 pontos, que todos eles tiraram. Tirando esses 2.680 pontos, que foram os 40 que tiraram as menores notas, sobra 3.280 pontos para os que tiraram, os 40 que tiraram maiores notas. Certo? Então, eu pego esses 3.280 e divido para os outros 40, que foram os que tiraram as maiores notas. E aí dá um resultado 82. Então, 40, a metade de 80. 40 tiraram média 67. E os outros 40 tiraram média 82. Agora, juntando essas duas médias, vai dar uma média geral 74,5. Tá certo? Portanto, qual foi a média dos 40 maiores aprovados? 82. Bom, turma, vamos aqui a questão 22, e essa questão 22 é uma questão bastante interessante. Ela é muito parecida com questão de Enem, e até vestibular mesmo, né? Então diz o seguinte, que em uma padaria trabalham 12 funcionários, cujos cargos e salários estão abaixo descritos. Então tem um gerente, só tem um gerente, ganha 2.800, é o que ganha melhor. O atendente, tem 5 atendentes, cada um ganha 1.050. Padeiro tem 2, cada um ganha 1.300. E confeiteiro tem 1, ganha R$1.000. O caixa tem 3 caixas, ganha 1.200 cada um. Então a pergunta A é a seguinte: qual é o valor da folha de pagamento dessa padaria? Ora, bem simples, né? É só você fazer o seguinte: gerente, 1 vezes 2.800, dá 2.800. São 5 atendentes, então 5 vezes o salário dele. 5 vezes 1.050, dá 5.250 só com atendente. Com padeiro, gasta quanto? Gasta, cada um ganha 1.300, 2 vezes 1.300, 2.600. Com confeiteiro só tem um, R$1.000. E com caixa, são 3 caixas, cada um ganha 1.200, então dá 3 vezes 1.200, 3.600. A soma de tudo isso aqui é o resultado da folha de pagamento, que é 15.250. Aí vem a pergunta B, que ela se aproveita aqui do A, porque já está tudo calculado, né? Qual é a média salarial dessa padaria? Ora, se a padaria gasta 15.250 e ela tem 12 funcionários, é só dividir 15.250 por 12, que vai dar aproximadamente R$ 1.270,83 para cada funcionário. É a média de pagamento de cada funcionário. Aí, o item C é que é um pouquinho mais detalhado, mas não é coisa de bicho de 7 cabeças, não. O proprietário da padaria quer contratar 2 seguranças especializados, mas sabe que a média salarial da padaria não pode ultrapassar 1.300. Olha aí a média da padaria, a média salarial. Nesse instante a gente calculou quanto foi que deu? 1.270. A média salarial da padaria é 1.270. E ele quer contratar 2 seguranças, mas não quer que a folha de pagamento ultrapasse, não seja mais do que 1.300. Pode ser 1.300 para baixo, a média salarial. Para isso, ele pode pagar essa segurança a como? Qual o preço que ele vai poder pagar o salário dele? Qual é o maior salário que pode ser oferecido a cada um dos candidatos ao cargo de segurança? Ora, qual é a despesa da padaria? 15.250. Somada a despesa de quê? Mais 2 seguranças, né? E aí, pessoal, tem um detalhezinho aqui, porque tem um detalhezinho aqui que eu estou percebendo que não está certo.
Deixa eu diminuir aqui. Porque se vão entrar mais 2 funcionários, não passa a ser 14 funcionários. Ó. Então eu tenho que apagar esse 2 aqui e botar um 4. Não são mais 12 funcionários, agora são 14, ó. Tá certo? São 14. Então o que acontece? Se eu fizer 2 seguranças mais R$15.250, multiplicar 14 vezes 1.300 vai dar 18.200, né? Tudo isso aqui tem que ser menor do que 18.200. A padaria não pode pagar mais do que 18.200. Então, o salário dos 2 segurança tem que ser menor ou igual a 18.200 menos 15.250. Vai dar 2.950, né? Então, os 2 seguranças, o salário dele tem que ser menor ou igual a 2.950. Que passa esse 15.000 para o outro lado com sinal negativo, né? Então, se o 2 está aqui no primeiro membro multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, o salário de cada segurança, 2.950 dividido por 2, não vai poder passar de 1.475. Beleza? Então, questão bem legal essa daí. E aí, turma, começa a questão 25 aqui, ela é bastante demorada, né? Eu já adiantei também aqui os cálculos, é bem completa. Nós vamos ficar aqui, vou ficar devendo 2 questões, a correção de 2 questões, porque o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu não gosto de fazer mais do que 30 minutos, fica complicado. Então vamos lá. O gráfico abaixo mostra a frequência relativa dos salários dos 40 funcionários em salários mínimos de uma pequena empresa. Então está aqui os salários. Quem ganha 2 salários, 3 salários, 4, 5 e 6 salários. Né? E aí, qual é a frequência relativa desse pessoal que ganha 2 salários? 0,3. Como é que eu consigo esse 0,3? Dividindo, né, o total de funcionários pelos os salários aqui. 0,3. E 3, quem ganha 3 salários mínimos? 0,25. 4 salários mínimos? 0,20. 5 salários mínimos? 0,15. E 6 salários mínimos, 0,1. Eu fiz aqui, acabei de fazer essa frequência relativa, né? Por que é 0,3? Para saber quantos funcionários dá. Você pega 40 funcionários ó, e multiplica vezes 0,3, quer dizer que essa frequência relativa é 12. Ou seja, você pega também 40 divide para 12 dá 0,3. 40 divide para 10 dá 0,25. Então, essa é a frequência relativa. Tá certo? Então, diz o seguinte: sabendo que no segundo semestre de 2015, o salário mínimo no Brasil era de R$ 788, verifique se são verdadeiras ou falsas as afirmações seguintes e justifique. Como é que a gente justifica? Justifica com os cálculos, né? Então, vamos aqui no item A. O salário médio nessa empresa era de 3,5 salários mínimos? Era de 3 salários e meio? Como é que a gente calcula isso? Para saber esse salário médio, né? Vamos lá. Ora, vamos pegar 2 salários. Então, vai ser 2 vezes 0,3 mais 3 vezes 0,25, mais 4 vezes 0,20, mais 5 vezes 0,15, mais 6 vezes 0,1. Tá aqui, ó, o produto e a soma de tudo isso aqui. Então, 2 vezes 0,3, 0,6. 3 vezes 0,25, 0,75. 4 vezes 0,20, 0,8. 5 vezes 0,15, 0,75. E 6,01 é 0,6. A soma de tudo isso aqui dá 3 salários e meio. Então, realmente é verdadeiro. O item A é verdadeiro. O salário médio nessa empresa era de 3 salários e meio? Sim, era de 3 salários e meio. É só fazer
o tanto de salário vezes a frequência com que ele aparece, né? Dois salários mínimos era 0,3, ou seja, 12 pessoas dos 40, né? Aí vem o item B. A folha de pagamento dos salários dessa empresa era maior do que 105 mil. Ora, para a gente saber aqui, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o item A. Não precisa fazer mais essas contas tudo não. Como é que eu vou saber se ultrapassava 105 mil? Ora, eu não já sei que chegava a 3 salários e meio, a média de salário de todo mundo, os 40 funcionários? Então é só pegar 3 salários e meio vezes 40 funcionários, dá o quê? 140 salários, né? 3 salários e meio vezes 40 salários, vezes 40 funcionários, dá 140 salários. E quanto era cada salário, né? 788. Então, 140 salários vezes 788 dá 110.320. Ou seja, perguntando aqui se chegava a 105. Chegava sim, chegava a 110, né? Um pouquinho mais de 105. E 320. Verdadeira também. No item C, se cada funcionário recebesse um aumento de R$100 no salário, a média de salário do funcionário dessa empresa ultrapassaria 2.800, porque a média de salário aqui, a gente está vendo que é 2.700 a média de salário aqui a gente vai ver que é o seguinte, 3,5, né? 3,5 é exatamente a média de salário dos funcionários. Como cada salário é 782, dá 3,5 vezes 782 dá 2.758. Beleza. Aí 2.758 vezes 40 funcionários. A empresa gasta quanto com todo mundo? Gasta 110.320, pagando a folha de pagamento toda, 110.320. Só que ele pergunta, e se desse um aumento de R$100? Ora, dessa folha de pagamento de 110.320, mais 40 funcionários ganhando R$100 a mais, ó, mais 100 vezes 40, vai passar a ser, em vez de 100, aqui dá 4.000, ó, 100 vezes 40. Então, em vez de 110 mil, passa a ser 114 mil, né? 114.320. Aí, 114.320 dividido por 40 funcionários, vai dar 2.858, que é maior do que 2.800. Então, também o item C seria verdadeiro, né? E por último, ele pergunta o seguinte: e se todos os funcionários... Essa questão ela é um pouco complexa. Eu fiz questão de botar ela porque tem que botar a questão no nível fácil, né, médio e algumas mais complexas também. Para ver o nosso potencial, ver a nossa capacidade de compreensão, né? Então, se todos os funcionários que recebem 2 salários mínimos passassem a receber 3 salários mínimos, será que o salário médio da empresa ia ser maior do que 3.000? Ora, tá aqui, ó, os que ganham 2 é 0,30, né? Os que ganham 3 é 0,25. Se eu botar esse 0,2 para cá, para ganhar 3, então eu tenho que juntar isso aqui também, ó. 0,30 com 0,25 dá 0,55, certo? E aí passariam a ser o quê? 5 salários aqui, né? Então vai ser 3 vezes 0,55, porque eu juntei aqui 0,30 com 0,25. Então, a partir daqui, ó, 3 vezes 0,55, né, mais 2, mais 0,2 vezes 4, ó, aqui, ó, 0,2 vezes 4, mais 0,15 vezes 5, mais 0,1 vezes 6, ó, 0,1 vezes 6. Resolvendo aqui essas multiplicações, nós vamos ter 1,65 mais 0,8, ó, resultado de 0,2 vezes 4, 0,8. E assim por diante. A soma disso tudo dá 3,8 salários, né?
3,8 salários. Como o salário é 788, 3,8 vezes 788 dá 2.994,4. Então essa afirmativa seria falsa. Porque ele pergunta se seria maior do que 3.000. Não seria. Não chegaria nem a 3.000. Tá certo? Pois é, pessoal. Então o vídeo já está bastante longo. Já passa de 30 minutos. Fico devendo 2 questões para correção. Quem não fez ainda, faça, né? Faça, mesmo que faça essas resoluções numa folha à parte, mas faça. Não deixe de fazer, porque nós estamos no estudo de estatística e é um assunto bastante interessante, tá certo, pessoal? Pois é isso aí, um abraço, tudo de bom.